que nós vamos falar hoje? É o seguinte, eu percebi que o pessoal tem problema, dificuldade com o tempo, tá? Tem pessoas que têm vontade de aprender a investir, tem pessoas que têm vontade de aprender a investir, mas de verdade, cara, tem gente que sai 6 horas da manhã de casa e vai voltar só depois das 8 e tá cansado e dificilmente vai tá estudando alguma coisa, ou vai estar lendo um livro, ou vai ver um vídeo cansativo longo ali, dificilmente vai, tá? A gente tem outras afazeres na nossa vida e também tem o lado pessoal, né? Tem gente que tem filho, tem gente que tem que dar atenção para a esposa, a gente sabe como que é difícil isso. E não adianta ficar romantizando de que você vai ter que arrumar tempo do nada, tipo, acordar 4 horas, 5 horas da manhã para fazer as coisas. É muito difícil, cara. Para um cara que é CLT normal, uma pessoa que trabalha pra caramba que é CLT normal, é muito difícil. Eu tive essa dificuldade com o tempo e eu sei o quanto isso é sacrificante e é difícil, tá? Então eu estou elaborando alguns produtos que vai ser justamente para esse pessoal que está com problema com o tempo. E ao mesmo tempo, cara, ao Igor aí, boa noite, irmão. Salve, valeu por participar. Então, ao mesmo tempo que eu percebi essa dor na galera, eu falei, eu preciso da solução. E a solução cara, a solução que eu mais estou precisando nesse exato momento é de um produto que seja rápido e eficaz. Então, eu vou começar a fazer aqui a live, eu decidi fazer essa live para que as pessoas consigam entender. Opa, tá sumindo aqui. Minha imagem tá sumindo. Acontece, acontece. Acho que voltou. Estão me vendo aí, galera? Dá um joinha aí. Tá aparecendo aí? Sumiu o áudio? Dá... Fala aí se o áudio sumiu. Tá travando, né? Vai me avisando aí se tá funcionando ainda ou não. Voltou, voltou? Show de bola, voltou? Então vamos seguir. Vamos seguir então, vamos dar um andamento. Onde é que eu estava? Decidi fazer as lives porque através das lives eu vou explicar a estratégia ideal que realmente funciona. Tem muita informação, tá? Tem muita informação aí. E esse excesso de informação que tem hoje em rede social está mais prejudicando do que ajudando. Por um lado é bom, que você encontra hoje em qualquer perfil de Instagram ou qualquer YouTube informações sobre investimentos, finanças pessoais, por um lado é bom. Porém, cara, tá transbordando, cara. E quando transborda demais, a gente pode acabar se afogando, cara, de tanta informação que está acontecendo. Em quem nós vamos acreditar? Essa é a verdade. Em quem nós vamos acreditar? E para facilitar isso, eu vou dar umas explicações e passar umas dicas para vocês aqui hoje, né? Então, o que que eu faço? Eu, quando eu aprendi a investir, eu peguei toda aquela renda que eu tinha embarcado e comecei a investir certa quantidade de dinheiro que ia ser necessário para minha complementação de renda em tantos anos. Então eu estimei, eu falei, pô, em 10 anos eu acho que eu vou conseguir juntar tanto, eu vou ter tanto. E investindo a um juros, eu vou ter tanto. Então eu tracei um plano, uma meta. E essa meta fez com que eu chegasse um certo momento e falei, pô, com esse dinheiro, com essa carteira hoje, vai pagar meu custo de vida. É isso que eu ensino as pessoas a fazer. Através de uma carteira de investimento, que é um conjunto de ativos, eu consigo ter os dividendos e os aluguéis de fundos imobiliários e consigo custear a minha vida, tá? É lógico que tem que ter um valor ali considerável a ponto de receber, né, o suficientemente para pagar as contas, tá? E para juntar e acumular todo esse dinheiro, o melhor lugar que tem é na bolsa, tá? É na bolsa, são em ativos que são negociados na bolsa. E eu não encontrei nenhum outro lugar que não fosse na bolsa. E o pessoal às vezes ficam nessa dúvida, será que realmente funciona ou não? Então eu estou aqui para tirar esse medo e passar a estratégia certa que funciona. Porque entre várias estratégias que existem no mercado, várias metodologias, existe o buy and hold. Só que ser buy and hold de verdade consiste
em algumas coisas que o pessoal fala que é buy and hold, mas na primeira queda, na primeira crise, todo mundo está vendendo no desespero. Então o buy and hold, ele não é o cara que vai vender facilmente seus ativos e por qualquer coisa que esteja acontecendo. É comprar e segurar seria a tradução correta. Não, então pega e segura aquilo. Só que a maioria dos pessoal aí mais jovem que fala que é buy and hold está acontecendo o quê? Vem a primeira turbulência e já vende o ativo e sai da bolsa falando mal da bolsa. E não é assim que funciona. A bolsa foi feita para o médio e longo prazo, tá? Dentro das metodologias, a gente tem os traders, né? Que é o day trade, compra e venda no mesmo dia, o swing trade, tá? E a gente tem o pessoal que opera por fluxo de ordem, a gente tem o mercado de opções, e a gente tem o buy and hold, tá? O buy and hold foi aquela metodologia que eu mais me identifiquei e que eu percebi que ao meu redor, de acordo com a vida das pessoas, é a metodologia que vai se encaixar mais fácil na vida das pessoas, porque as pessoas têm problema com o quê? Tempo, tá? Então o cara tá trabalhando, o cara não tem tempo para cuidar, né, para operar, o cara não tem tempo para ficar olhando aquilo o dia inteiro, ele trabalha em outro serviço, então ele precisa de ativos que realmente coloca dinheiro no bolso dele sem ter ele ativamente ali, presencialmente ali. Conseguiram entender mais ou menos isso? Então a visão que eu estou passando para vocês hoje é que a metodologia buy and hold consiste em a gente escolher os ativos mais seguros que existe através de uma boa análise fundamentalista, que eu vou falar disso mais para frente. Vamos conseguir selecionar as melhores empresas, os melhores fundos imobiliários, colocar na carteira com segurança e passar por diversas fases que podem surgir, como crise, pandemia, guerra e várias adversidades, e segurar ela na carteira mesmo assim. Só que para isso dar certo tem toda uma estratégia, não é apenas comprar e deixar lá e falar, não preciso fazer mais nada. Tem toda uma estratégia por trás disso e é isso que eu ensino. Então, através de 5 sessões, as sessões que eu faço de mentoria, é para passar justamente como funciona esta estratégia. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Eu dividi a live justamente em 5. Então, vai ser 5 lives onde eu vou começar a abordar para vocês o que é preciso para essa estratégia dar certo. Se você quer ser um investidor de sucesso, tá? Você precisa colocar em prática essas 5 lives que eu vou estar passando para você, esses 5 passos aí. Então, a gente vai falar muito sobre o verdadeiro buy and hold. Qual que é a diferença do buy and hold falso e do verdadeiro, tá? Então, a gente vai falar muito sobre isso. E por que essa é a melhor estratégia para você. Porque deu certo para mim e agora eu quero compartilhar com vocês. Então eu não iria compartilhar algo que não deu certo para mim. As poucas pessoas que me conhecem aí sabem o quanto eu levei isso a sério e quanto isso deu certo na minha vida. E o que é ser um investidor de sucesso? E o que é deu certo para mim? Vamos lá, pensa da seguinte forma, tá? A gente vê um excesso de informação na internet, os perfis dos caras profissionais, perfis bem trabalhado, imagem, vídeo, tudo, e a vida dos caras parece ser vida de popstar, vida de celebridade. Os caras são foda, né? Então tá cheio de gente ostentando aí, falando que vive do mercado financeiro. Isso é o que mais tem. Então o que eu quero dizer para você? Investidor de sucesso que deu certo não é aquele investidor que está andando de BMW azul ou é aquele investidor que está andando de Porsche. O investidor de sucesso é aquele que sabe que ele conseguiu conquistar um patrimônio e esse patrimônio paga o seu custo de vida. E ele não tem a necessidade de ficar mostrando que ele anda de Porsche, tá? Não quero dizer que eu nunca teria um Porsche, se eu tiver a oportunidade eu vou ter. O que eu estou querendo dizer o investidor de sucesso não é aquele que está esbanjando, não é aquele que demonstra ser top, igual o pessoal fala aí, tá? Não é esse. O investidor de sucesso é aquele que consegue fazer isso aqui, ó, galera, ó. Ainda bem que eu deixei aqui do lado que já uso de exemplo. Todo mês chega as contas, tá? Então tem plano de saúde, tem aqui, ó, boleto de cartão de crédito, tem multa,
tem outro plano de saúde e a gente tem aqui, tem aluguel de casa, cada um tem suas contas que todo mês chega, tá? Esse custo essencial, a água, ó, conta de água, força, chega para todo mundo, tá? Então, assim, pessoal, de vez ostentar material, tem que começar a mostrar a verdade. E a verdade é uma só. Dá para nós conquistar um patrimônio, montar isso em forma de uma carteira diversificada e o valor acumulado ali vai pagar dividendos, vai pagar aluguéis o suficiente para pagar essas contas básicas da nossa vida que vem todos os meses. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem todas as contas da sua casa paga automaticamente por uma carteira de renda passiva, por que renda passiva? Não precisa de você estar trabalhando, o dinheiro está caindo, se você está na praia, se você está viajando, onde você estiver, o seu dinheiro está caindo para pagar essas contas e ela já está automaticamente paga. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, a carteira de renda passiva existe, a liberdade financeira que o pessoal fala tanto na internet também existe. Tá? E eu hoje me sinto livre, eu tenho a liberdade financeira. Não vou te dizer que eu tenho dinheiro para comprar iate, para fazer as melhores viagens do mundo, para comprar os melhores carros, as mansões. Não, não tenho esse dinheiro. O que eu quero dizer para vocês é que o que eu acumulei me deu a liberdade de escolha e me deu liberdade em relação a tempo. Então veja bem, antes eu vivia confinado, assim como vários parceiros ainda continuam. Então nesse confinamento que eu trabalhava embarcado, eu não tinha tempo para me dedicar às outras coisas. E foi aí que eu descobri que essa carteira estava me dando a liberdade, que eu falei assim, pô, ela já paga esse custo meu de vida, então se eu dizer não para esse meu patrão agora, eu posso procurar até um outro emprego lá fora e mudar de profissão. E foi isso que eu fiz. Quando eu saí do meu emprego de CLT, eu estava com uma carteira por trás de mim que me deu essa confiança e sustentou, né? Me sustenta, na verdade, nessa parte de pagar as minhas contas, igual eu falei para vocês. Água, força, os planos de saúde, cartão de crédito chegando. Então, tudo isso ficou mais fácil de eu falar assim, pô, não quero mais trabalhar embarcado e eu posso mudar de profissão. E agora eu vou atrás de trabalhar com alguma coisa que eu amo. Porque de verdade, se você trabalha com alguma coisa que você não ama, chega uma hora que isso acaba se tornando um problema na sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Já estava se tornando um verdadeiro problema na minha vida. E eu falei, não, eu preciso urgentemente mudar isso. Só que se eu não tivesse aprendido a investir e eu tivesse investido os 10, 11 anos que fez agora da minha vida no mercado financeiro, eu não teria grana o suficiente para poder tomar essa decisão com segurança. Eu ia ter medo, como a maioria das pessoas tem medo e é consumida pelo medo e não consegue mudar de profissão. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é, pessoal, não se iluda que a bolsa vai enriquecer vocês, que não vai. O que enriquece vocês é o seu trabalho, mas a bolsa ajuda a multiplicar aquele dinheiro que vocês estão ganhando suado todos os meses e em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, vocês vão ter uma bela de uma carteira que vai complementar e libertar vocês. E vocês vão ter o poder do sim. O que é o poder do sim? É o poder do sim e o poder do não. Na verdade, é mais o poder do não. O poder do não é de dizer não para aquelas coisas que você não poderia dizer antes. E foi o meu caso. Então a carteira me libertou. E essa carteira eu percebi que é perfeitamente para aquelas pessoas que almejam um dia se aposentar. Então, para que nós vamos depender do INSS se a gente pode estar construindo a nossa carteira a partir de hoje? Agora, vai demorar? Vai. Então, quem está com o imediatismo vai sofrer, porque não consegue entender essa mensagem que eu estou passando para vocês hoje aqui. O que eu estou passando para vocês é, os investimentos são para médio e longo prazo, tá? São para médio e longo prazo. E eu vou começar a explicar aqui para vocês entenderem melhor essa filosofia de investimento. Então, a filosofia de investimento que eu quero deixar para vocês aqui, o buy and hold, é a filosofia que você vai pegar e vai segurar bons ativos seguros que vão passar por diversas etapas na sua vida aí que você vai estar
vivendo. Então, durante esse processo da carteira de vocês, vocês vão pegar vários altos e baixos, juros altos, juros baixos, pandemia, crise, guerra e assim por diante. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que entender então do buy and hold? Que se não souber escolher bem a ação ou o fundo imobiliário, você não vai conseguir ficar com esse ativo por um bom tempo na sua carteira. Você vai acabar vendendo no desespero, tá? Então, a ideia principal do buy and hold é aprenda a analisar corretamente as empresas, se tornando sócio delas. Então, visão de sócio. Visão de sócio é, se você fosse comprar a padaria do João da esquina ali, você iria lá com visão de sócio e iria olhar, ver se é lucrativa, se tem dívida, quanto tem de equipamento lá dentro, quais são os problemas, quanto teve de receita nos últimos 5 anos, qual é o ROI dessa padaria, que mais? Quanto ele está pedindo, quanto ele tem de faturamento mensal, quanto ele tem de lucro líquido. Então você iria com visão de sócio. Essa visão de sócio você vai levar para escolher as suas ações também. E essas ações vão prosperar no longo prazo, crescendo, valorizando, porque as empresas precisam crescer. Se a empresa não cresce, é uma empresa improdutiva, é uma empresa que anda no prejuízo, é uma empresa que vai falir, que vai quebrar. E justamente porque os concorrentes atropelam ela. Então, as empresas que estão na bolsa tem boas empresas e tem empresas ruins. Para você filtrar e escolher as melhores, você precisa de uma análise fundamentalista. Então, o buy and hold de verdade vai escolher ativos, empresas ou fundo imobiliário que ele vai saber o que ele está escolhendo como sócio, visão de empreendedor. Então, investir na bolsa é empreender, cara, não adianta. Então, essa é a primeira visão que eu queria passar para vocês. O que mais eu tenho para falar para vocês hoje na primeira live? A primeira live, cara, eu falei que eu ia falar dos conceitos básicos, porque se você não souber o básico, você não vai conseguir entender a rentabilidade dos ativos, tá? E para entender os conceitos básicos, que deveria ter sido ensinado lá nas escolas e não foi, eu vou falar sobre alguns deles aqui, mas eu vou falar meio por cima, para não se estender muito, tá? Então, você, como um bom buy and hold, você tem que saber um pouco sobre política monetária. Se você não sabe o que é isso, vai ter que dar uma pesquisada legal. Você vai ter que saber o que é a taxa Selic, né? Mas não é só saber, Selic é uma taxa, não é só isso. Você vai ter que entender o que ela faz quando a taxa está alta, Selic, e o que acontece quando ela está baixa. Que mais que eu vou passar de dicas aqui? Você tem que entender perfeitamente sobre o IPCA, tá? Então, o IPCA, que é a inflação, você vai ter que saber o que ela causa, quais são as vantagens de uma inflação alta e as desvantagens de uma inflação alta, por que a inflação tem que estar baixa e controlada e aonde ela vai interferir nos investimentos e como tirar proveito dela também, tá? Então, o que é a inflação, para que serve, como se defender dela, é o conceito básico, tá? O que mais tem? O CDI. O CDI é uma taxa, né, de referência bancária, taxa de empréstimo, taxa de financiamento, taxa de boletos. Então, é um empresta entre bancos e os bancos usam a taxa CDI como referência, que acompanha a taxa Selic. Eu falo disso melhor nas mentorias, tá? Mas aqui eu estou dando uma garibada aí por cima só para vocês terem noção do que vocês vão precisar para essa estratégia dar certo. Para ser um investidor de sucesso, você precisa desse conceito básico entre taxa Selic, IPCA, CDI e também a gente precisa saber política monetária, tá? Junto a tudo isso, nós temos que entender que esses indexadores vão fazer parte, né, da nossa vida a ponto de escolher esses ativos para colocar na nossa carteira, tá? Então esse conceito básico não tem como pular, ele vai ser o necessário para você entender todo o resto, tá? Que mais que um buy and hold precisa, tá? Saber se ele vai investir pela corretora ou pelo banco. Qual que é a diferença de um banco para uma corretora? A diferença de um banco para uma corretora. Eu posso usar o banco para investir, eu posso usar a corretora? Vamos lá, vamos dar uma destrinchada nisso aí. Existem vários tipos de bancos. Tem os bancos tradicionais, tá? Tem os bancos de investimentos,
os bancos do varejo aí. E o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que para se investir, eu preciso escolher, né, quem vai fazer essa intermediação, porque todos os investimentos de renda variável, a maioria deles, está aonde? Na bolsa. E a bolsa é uma empresa que se chama B3. A B3 é a empresa que está ali para fazer a abertura de capital das empresas que querem participar da bolsa. Então, se você for investir comprando uma ação, você está colocando seu dinheiro aonde? Está colocando seu dinheiro lá na B3. Então, está atrelado ao seu CPF lá na B3. Então, seu dinheiro não está no banco e nem na corretora. Essa é o básico que você tem que saber. Então, como que eu vou saber se eu uso o banco ou a corretora? A corretora, ela é uma intermediadora e ela é uma loja multimarca, tá? Como se fosse uma loja multimarca. Então, ela é uma loja que vai ter vários tipos de produtos. O banco, se for o bancão o tradicional, ele só vende produto dele. Então, não espera investir pelo Banco do Bradesco, um exemplo, e você encontrar outros tipos de produtos lá dentro, a não ser do próprio banco, tá? Então você já percebeu que aí ficou um leque menor de produtos para você escolher. O que acontece? Hoje existem os bancos de investimentos, tipo BTG Pactual. Esses bancos são direcionados aos investidores, são ótimos lugares para se investir, para usar ele para se investir. E as corretoras também são ótimos lugares. Os bancos tradicionais, eles acabam não fazendo sentido para a gente, porque eles também não querem, nós como pessoa física lá dentro, investindo em produtos que não vai botar dinheiro no bolso deles. E como eles dominam o mercado, os 5 maiores bancos, eles já têm a maior parte dos clientes, tudo deles. Então eles não vão fazer questão de lhe agradar suficientemente, oferecendo os principais produtos para você, porque eles já são muito grandes e eles têm um monte de cliente, tá? Então, de verdade, o seu dinheiro vai estar ali na B3, né, registrado como participação de sócio em alguma ação de alguma empresa, tá? Ou de algum fundo imobiliário. Então, o que eu quero dizer com isso? Fiquem tranquilos. Corretora e bancos de investimentos são seguros. São seguros. Se der um problema na corretora X, você transfere a custódia para a corretora Y. Se der um problema no banco X, você transfere a custódia para outro banco ou para outra corretora, tá? Isso é um processo básico e fácil de se fazer e você consegue fazer a transferência. Então, o seu dinheiro não fica na corretora e nem nos bancos de investimentos, tá? Esse é o primeiro básico, ou algo básico, conceito básico que você tem que entender sobre corretoras e bancos. Então, daí em diante, todos eles são obrigados a obedecer várias regras postas aí pela CVM, né, pela própria B3. Então, o que acontece? O próprio Banco Central aí, que organiza toda essa bagunça aí, você tem que obedecer várias regras. Essas regras que você tem que obedecer, você tem que entender que todas elas estão obedecendo uma série de critérios que é obrigado. Então é tudo a mesma coisa. A diferença de uma corretora da XP para corretora Rico, para corretora Clear, o que vai mudar é apenas as corretoras que querem entrando mais gente, né? Então, um exemplo, a Clear dá taxa zero para comprar ação, a XP cobra ali R$3,90, R$4,90 por ordem, depois vocês vão entender isso mais para frente. Então, é tudo a mesma coisa, não muda nada, tá? Então, qual é o critério para se escolher a sua corretora ou seu banco? Familiarização. Baixa o aplicativo, entra, começa a mexer, é gratuito para abrir conta em todas e ver qual que você mais gosta, mais se familiariza e acaba usando ela. Se você prefere ter assessores, a XP e a BTG é bem melhor porque eles possuem maiores quantidade de assessores do mercado, estão nessas duas instituições que eu falei. Tá? Caso contrário, são tudo a mesma coisa, não vai fazer diferença. O que faz a diferença na sua carteira de investimentos é o seu conhecimento, tá? E outra coisa, não delega, né, o seu dinheiro, né? Quando você delega o seu dinheiro
para um assessor de investimento, o pessoal confunde delegar com delargar, acaba largando na mão do cara. E se você não tem o conceito básico que eu falei que um buy and hold tem que ter, que é o conceito básico sobre taxa Selic, CDI, PCA, política monetária, o básico de política monetária, você vai delargar. O que é delargar? Largar na mão do assessor e ele vai lhe oferecer qualquer coisa e você não tem conhecimento básico para entender se aquilo é bom para você. Então você vai acabar aceitando tudo que esses caras te oferecem. Então precisa de uma educação financeira, precisa de um consultor financeiro para aprender todo o conceito básico para você pelo menos saber o que eles estão fazendo e tomar as decisões. Ah, isso pode, isso não pode, isso eu quero, isso eu não quero, tá? Então o que eu quero falar para vocês é cuidado para não confundir delegar com delargar. O conceito básico precisa e deveria ter sido ensinado nas escolas. Outra coisa que o buy and hold precisa, tá? O buy and hold precisa entender que as corretoras, tá? As taxas que tem dentro das corretoras não vão fazer tanta diferença no longo prazo. Quando você é buy and hold, você investe para o longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos. As taxas que você está pagando hoje na ordem, se você aprender, antes eu comprava errado, eu ia lá, comprava 10 empresas de uma vez, botava R$ 100 cada uma e achava que estava abafando. Mas não, cara. Se você aprende a fazer os aportes, o bom buy and hold começa concentrar mais o aporte numa empresa só ou duas empresas no máximo por mês. Porque aí ele está comprando uma maior quantidade de papéis e a taxa, se você dividir a taxa pela quantidade de papel que você comprou, acaba dando nada. E no longo prazo, isso não vai fazer nem cócegas, tá? Então, o buy and hold não se preocupa tanto com as taxas da ordem, ele vai se preocupar com as taxas de administração. Por isso que ele foge de fundo de renda fixa, que os assessores oferecem, gerente também. Ele foge de CDBs até que depende, aí não tem tanta taxa, mas ele foge de COI, ele vai fugir de produtos de fundo de multimercado, mercado de opções não serve para o buy and hold, tá? E o buy and hold vai preferir ativos que bota dinheiro no bolso e tem capacidade de se valorizar no longo prazo. Então, o ativo que bota dinheiro no bolso, eu conheço ações, que são dividendos, e fundos imobiliários, que são aluguéis, tá? O resto é resto, tá? Não faz sentido para nós. Posso utilizar a cripto hoje? Pode, como especulação para o longo prazo, diferentemente de renda passiva para longo prazo, tá? Não confunda as coisas. Posso utilizar, o que mais que tem no mercado hoje aí? Cripto, já falei, o ETF, pode. ETF no Brasil não costuma pagar dividendo, então utilize o ETF lá fora. No ETF lá fora você recebe bons dividendos. Tudo que existe renda passiva, o buy and hold, ele acaba abraçando. E ele também se liga, outra dica que eu vou dar sobre o buy and hold ele se liga em empresas que podem se crescer, triplicar, quadruplicar no tempo, né, durante o tempo. Empresas small caps que têm seus fundamentos redondinho e aí você compra uma empresa dessa e ela pode crescer muito mais do que uma empresa que já é grande. Tá? Uma empresa grande tem dificuldade para crescer, porque ela já é muito grande. Exemplo, Ambev, market share gigantesco, dificilmente dobra. Né? Agora uma small cap pode dobrar. Então, o buy and hold é isso que eu queria dizer para vocês. Essa metodologia é totalmente diferente de trader, totalmente diferente de mercado de opções. Essa metodologia você consegue comprar e cuidar aí, digamos, cada 3 meses, ou se você quer olhar 2 vezes no ano, aí fica a seu critério, mas geralmente a gente olha cada 3 meses a nossa carteira, porque os balanços das empresas que estão na bolsa saem a cada 3 meses. Então não faz sentido você ficar olhando o mercado todo dia para ver se o gráfico está subindo ou se está descendo. Isso não faz sentido nenhum para nós. A gente vai ficar de olho nos nossos ativos, nos balanços, estudar esses balanços para o longo prazo. E isso traz muita segurança para a gente ficar com esses ativos durante anos, tá? Então, esse é o básico do buy and hold. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês aí, o que é necessário na primeira live. Então, eu dividi essa live em 5. A primeira live a gente
Falamos dos conceitos básicos, você vai precisar entender taxa Selic, IPCA, CDI, um pouco de política monetária, tá? Para você entender as fases onde os caras estão subindo juros e as fases onde o Banco Central está descendo juros. Falei sobre corretoras e bancos, é tudo a mesma porcaria, que a gente tem que entender que existe o banco de investimento que é mais específico para nós, e existe as corretoras, que é uma loja multimercado, que vai fazer mais sentido para nós, e os bancos tradicionais não fazem questão de ter nós como investidores lá dentro, tá? Agora, se você tiver 5 milhas, você já entra como private, aí o bancão quer, o Bradesco, Santander, o Itaú quer você. Aí muda tudo, aí muda a conversa muda, tá? Da noite pro dia a conversa muda, tá? Então, mas se você não tem 5 milhas, você precisa entender que você precisa de um banco de investimento ou de uma corretora. E as corretoras são tudo a mesma coisa, cara. Não tem diferença. Ah, eu preciso de taxa zero porque eu estou começando agora com pouco dinheiro. Então você vai achar a corretora com taxa zero, clear, tá? Mas eu preciso de uma corretora que seja mais rápida, eficaz, tenha banco digital junto, sei o que, XP, mais completa de todos, tá? Ah, preciso de um banco de investimento que já tem opção para se investir lá fora, Banco Inter. O Banco Inter já tem um braço, ele já investe direto lá fora, tá? Eu preciso de uma corretora bonitinha, fácil de se mexer, e eu gostei, é facinho de mexer no celular. Rico. Rico tem uma plataforma muito fácil de se mexer. Então, o que eu estou querendo dizer? Baixa o aplicativo de todas elas, mexe, se familiariza, vê o que você mais gostou e faça a sua escolha, tá? O do resto é tudo igual. Se vocês querem saber qual eu uso XP, Clear, Avenue e só, tá? Essas três que eu uso, tá bom? Mas daqui em diante eu vou começar a centralizar tudo em uma só, então eu vou, como o valor que eu acumulei já é um valor bem considerável, então eu vou passar tudo para uma só, que eu estou mirando a XP, mas eu vou continuar usando a Avenue lá fora, porque a XP ainda está engatinhando nessa parte para investir lá fora. Acredito que até o ano que vem eles vão melhorar isso daí, tá bom? Mas era isso que eu tinha para passar para vocês na primeira live, que é necessário os conceitos básicos para ser um bom investidor, para se tornar um investidor de sucesso. Na segunda live, o que nós vamos ver? Na segunda live nós vamos ver os produtos de renda fixa que é necessário para você ter na carteira. Vamos falar um pouco sobre as finanças pessoais, que é necessário para um buy and hold dar certo. Vamos falar também na terceira live, vamos falar dos conceitos básicos de renda variável. Vamos falar também para que serve a bolsa, quem inventou a bolsa, como funciona, né? O pessoal fala de bolsa, mas não entende porra nenhuma sobre isso. Vou mostrar tudo de um jeito fácil para se entender. Na quarta live, vamos falar aqui do ETF, o que é de comer, não é, criptomoeda, para que é, para que serve, cripto é perigoso, é ou não é, vamos falar sobre tudo isso, como que dá para usar no seu próprio celular ali e por que se deve investir no Bitcoin. Na quinta live nós vamos falar de como montar tudo isso que a gente viu em todas as outras lives e colocar isso em prática, tá? Então, tudo isso eu estou montando, eu desenvolvi alguns e-books para atingir aquela dor que eu falei no começo, resolver essa dor que eu falei no começo da live aqui. Por que eu estou fazendo a live? Repetindo, para a gente fechar essa live e encerrar ela, que já acabou ficando muito longa. A live é para explicar quais são os passo a passo de um investidor de sucesso. E o investidor de sucesso não é aquele que está andando de BMW azul ou andando de Porsche ou ostentando. O investidor de sucesso é aquele que tem uma carteira que paga, já falei, vou mostrar de novo, paga suas dívidas, paga o seu custo de vida, te dá a liberdade de falar não para algumas coisas que você não quer mais na sua vida, um emprego que você não quer mais, dá o poder de você ter mais tempo com as pessoas que você ama, você quer ficar perto das pessoas que você ama, então você ganha essa oportunidade através de uma carteira de renda passiva. Então esse é o investidor de sucesso, que ele tem liberdade para poder estar mais próximo das pessoas e trabalhar com alguma outra coisa que ele ama, porque a carteira já está sustentando uma parte ali. Então ele vai trabalhar com alguma outra coisa para complementar essa renda dele. Então ele vai juntar as duas rendas, a renda ativa, que ele vai fazer outra coisa, e mais
a renda passiva. E pode ser que essa renda passiva fique tão grande da carteira um dia que pague tudo e ele não queira mais trabalhar. Isso é verdade, isso existe. Mas não é o cara que está andando de Porsche. Não é o cara que está ostentando na internet. Não é. Então, muito cuidado para não serem enganados, tá? Para não serem enganados, porque o dinheiro de verdade, cara, não aceita desaforo e tem muita gente enganando as pessoas aí nessa, nessa internet da vida aí. Então é isso. Para resolver a dor de quem tem pouco tempo para aprender a investir, porque o cara não vai ler uma pilha de livro, não vai assistir os vídeos longos aí, eu desenvolvi as mentorias. E junto às mentorias agora eu desenvolvi 7 e-books. Esses 7 e-books eu vou estar oferecendo no final da quinta live para vocês. E por um valor muito simbólico. O cara vai falar assim: ah, pô, o cara quer ficar rico nas minhas custas agora. Primeiro que eu não preciso mais porque eu já tenho a renda passiva garantida, certo? Da carteira. Segundo, que eu não tô aqui para roubar ninguém, não, tá? Não vou dar uma desses caras aí que fica ganhando dinheiro aí nas custas da falta de informação da galera, tá? Vai ser um valor muito simbólico, vou entregar 7 e-books, que os 7 e-books vai ajudar quem tá sem grana ainda para fazer a minha mentoria. A mentoria eu cobro caro mesmo. Por quê? Porque é presencial ou online, tá? Mas a presencial, cara, eu pego na mão do cara e esse cara se transforma no perfeito investidor. Então é totalmente diferenciado, tá? E aqui é tete a tete, bigode a bigode, então não tem por que desconfiar. Eu abro tudo, mostro tudo pro cara e não tem por que. E o cara sai daqui investindo em 5 sessões, tá? Agora, os e-books vai ser valor simbólico, tá? O valor. E esse e-book vai ajudar justamente aquela pessoa que está com problema com o tempo, porque cada e-book meu você vai ler em 10 a 15 minutos no máximo. No máximo, é cirúrgico. Todas essas dicas que eu estou passando para vocês aqui vai estar dentro do e-book. Lá dentro desse e-book, você vai aprender o que você precisa para investir com segurança e como montar essa carteira, que eu tanto falo dessa carteira. Então eu desenvolvi esses e-books para quem tem problema com tempo. O cara trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, ele não tem tempo para aprender mesmo. Realmente tem casos assim. Eu percebi que tem casos assim. Então eu desenvolvi esse produto e tenho certeza que eu vou ajudar uma porrada de gente aí que está precisando de informação rápida, eficaz, para poder começar a dar o primeiro passo. E esses e-books eu tenho certeza que vai cumprir esse objetivo aí que eu destinei a eles, tá? Então é isso, galera. Eu vou encerrar a live aqui hoje. Para quem tá aí desde o início, obrigadão aí. Quem chegou agora, me desculpa, tá? Me desculpa, mas a live de amanhã é às 20h30 novamente aqui, onde nós vamos falar dos produtos de renda fixa, vamos falar de finanças pessoais, tá? E assim por diante. Depois a terceira, a quarta e a quinta live, e aí eu vou anunciar para vocês aí como é que você vai ter acesso a esses e-books, tá bom? Bom, de verdade, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar salvo, deixar gravado. E é isso. Valeu? Vamos correr atrás de construir essa carteira de renda passiva para a gente poder complementar a nossa renda e não depender de INSS lá na frente e nem de terceiros, tá? Essa é o que eu mais quero deixar em evidência aqui. Por favor, não caiam em armadilhas como pirâmide financeira, em cursos de trader e blá blá blá. Entendam uma coisa, tá? Não existe nada disso, não existe dinheiro fácil, tá? E sim, o que existe é a construção de uma carteira onde você vai ter que saber analisar para colocar esses ativos para lá na frente elas complementarem a sua renda. Isso existe e isso eu vou provar para vocês. Valeu, obrigado mesmo aí e valeu, vou fechar aqui.